Encontro vai ter uma, né, Zaqueu? Lembra. Sabe o que acontece com outra coisa que a gente não hoje está acabando já. Só sair dessa abertura aqui, então. Quem leu o livro? Quem sabe? A Marta não faz. Terminou? Opa! Mais um objetivo. Esse. Não. Não. Tempo a gente faz, né? Mas eu vou falar por falta de tempo. Não, mas hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Aqui está a André conseguiu. Você já tinha lido. Depois a gente vai falar sobre isso passo. Tá bom? Esse livro aí é uma leitura obrigatória para todo mundo. É o que a gente faz? Nós pegamos, combinamos entre nós, porque já no primeiro ponto a gente queria 2 semanas de qualquer leitura. É um livro pequeno, até se ler rapidamente. As 2 semanas é para que você tenha o tempo para isso. Né? Um minutinho só, já estou reiniciando só. Você gravar Você gravar? Vai ser legal. Vamos aproveitar que estamos em um número pequeno, né? E que alguns não puderam estar nem ontem nem hoje. E para a gente continuar nosso programa assim que nós vamos falar hoje, vamos gravar também para disponibilizar isso na internet sempre que a gente quiser lembrar e lembrar dos conceitos. O que nós vamos conversar hoje é sobre produtividade. O que eu faço no meu tempo? Como é que eu aproveito ou não o tempo que eu tenho? Até porque é só um. Ele é escasso. Passou, acabou. Todos nós temos um determinado tempo que a partir do momento que nós esgotarmos não tem uma regravação, né? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Administramos bem a nossa vida de modo a ter tempo para fazer aquilo que a gente gosta? Ou sempre imaginamos, talvez nem tenhamos uma agenda, mas sempre um monte de tarefas? Hoje no dia 24 horas tinha que ter 30 horas. Ou então nós temos tempo e trocamos as coisas que são muito importantes por aquelas coisas que são necessárias e aparecem no meio do tempo. E a gente sempre dá uma desculpa para fazer essas que não são dispensáveis em detrimento daquelas que a gente precisava fazer. A vida não muda, a gente não constrói, a gente está sempre correndo atrás de um resultado que nunca vai alcançar, porque a gente não faz por alcançá-lo. Nós não coordenamos a nossa vida, e sim a vida com todos os seus problemas coordenam a nossa agenda, inclusive as pessoas, né? Então, sobre isso nós vamos falar. Conceito de tudo isso, e aí vamos, na prática, com uma técnica matadora que nós podemos aplicar. Olha aí, Marilsa, isso aqui, essa aula é dedicada para você, viu? Que falou sobre produtividade, sobre tempo. Ela é a tua aula. Não é só tua, é de todos nós, na verdade, porque eu acredito que nenhum de nós é um expert em administrar bem seu tempo. Né? É sobre isso que eu estava aqui. Uma mensagem de... Está gravando já. Está gravando? Vou chegar um tanto atrasado
O centro está um caos. E a Vera do Bruno. Deve ser. Ariel. Bem, então, neste tempo nós estamos começando a nossa gravação lá. Tá bem, Roberto? Ok? Aí? Tá. Muito bem. Qual história que nós queremos contar quando o tempo se esgotar da nossa vida? Bom, naturalmente, depois que esgotar o tempo, nós não vamos ter história nenhuma para contar, porque ninguém vai contar história na lápide, ou seja lá onde for, né? Mas imagine assim, lá já avô, e você vai abraçar teu neto, e o que você gostaria de contar para ele? Que objetivos nós quisemos realmente ter alcançado na vida? Nós não podemos imaginar ser produtivo em alguma coisa se não fizer essa abordagem geral. Eu posso ser produtivo no meu trabalho, mas ser completamente improdutivo na minha casa, na gestão da minha família. Aliás, a grande produção que eu posso ter no meu trabalho, atendendo a uma realização até profissional, pode ser em detrimento de uma realização da família. Ou até de uma realização pessoal, porque eu estou aficionado com aquilo, digo toda a minha força, tornei-me produtivo, tive resultados, mas quando chegou no final da minha vida, é como aquele gerente de banco que diz assim, se eu pudesse começar, começaria tudo de novo e eu acompanharia o crescimento do meu filho, que eu não vi crescer. Nós gostaríamos de abordar produtividade como algo que um conceito que para que nós sejamos produtivos, tenhamos que imaginar não somente uma linha, um fator, mas os fatores mais importantes de realização das nossas vidas. Poderia dizer assim, vamos ver se faz sentido para vocês. Uma realização importante na vida de alguém é a realização profissional, né, Luiz? Faz sentido, né? Não, se eu me realizar profissionalmente, eu estou contente. Eu vou ser uma aviadora, né? Enfim, vou estar realizado. Eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um empresário. Enfim, é uma realização. Mas tem a realização pessoal, consigo mesmo, né? Eu me encontrei. Enfim, essa é uma realização distinta da profissional. Mas tem uma outra realização que é extremamente importante. Às vezes a gente tem a pessoal, pode ter a profissional, e se não tiver essa terceira, a vida complica. Como complica sempre quando nós não alcançamos ela, que é a realização financeira. Faz sentido? Quando faltam os recursos financeiros, parece que nenhuma das realizações anteriores compensa. Não é verdade, Luiz? Porque, gente, eu posso me realizar profissionalmente, pessoalmente, mas eu estou sempre correndo atrás de pagar meu cartão de crédito. Eu administro minha vida de tal maneira que eu consigo sempre, com um talento nato, gastar mais do que eu ganho. E minha vida transforma-se num grande problema. E esse problema financeiro repercute em todas as áreas da nossa vida. Isso aí é um fato. Muito bem. Mas será que tendo essas três realizações, nós estaríamos completos? Poderíamos dizer assim, poxa, para mim está tudo bem. Alguém disse que não. Falou que preciso ter uma outra realização também. Até porque você não cumpre apenas um papel com você mesmo para se satisfazer com sua realização pessoal, ou profissional, ou até financeira. Você está incluído numa sociedade que começa até com a tua casa. Se você não for casado, começa com teu pai, com teu irmão, começa com teus filhos, perdão, filhos, se você não é casado, mas com teus pais. Então existe, para que essas três realizações tenham um equilíbrio, eu preciso, na sociedade que eu estou, e principalmente com relação à família, né? Está bem? Não adianta eu deixar
e não acompanhar a educação do meu filho, não acompanhar a velhice do meu pai e da minha mãe, não acompanhar os momentos que a minha esposa vai precisar de mim, ela sempre vai precisar de mim. Não acompanhar os meus amigos mais pessoais, não ter um tempo para aqueles que não são nem meus amigos, mas que pelo fato de eu existir, eu tenho que contribuir alguma coisa com eles, sobretudo nós que somos cristãos e que sabemos que devemos alguma coisa. Muito bem. Então, parece-nos que as primeiras realizações, elas dependem de uma quarta, que a gente chamaria o quê? Realização espiritual? Ou enfim, não sei o nome, cada um vai dar um nome, mas ela é que vai equilibrar todas essas coisas. Uma vez, tendo em vista tudo isto, faz sentido até aqui para vocês o que foi abordado? Todos nós vamos ter um papel a desempenhar para alcançarmos diversas realizações em todos esses, pelo menos 4 pontos que a gente consegue enxergar com alguma clareza. Faz sentido? Se eu sou pai, sou mãe, sou amigo, sou filho, sou esposo, esposa, poxa, essa realização, ela está naquela parte do equilíbrio. Se eu sou um bom profissional, profissional. Como pessoa, a realização pessoal. E financeira, acho que é a mais clara de todas. Ou seja, eu tenho uma vida em que eu tenho condições de administrá-la de tal maneira a atender às minhas necessidades financeiras e ainda ajudar a minha família e mais alguém. Bom, uma pessoa realizada em tudo isto, esquece, né? Tá tudo bem, pode ir para o céu já. O fato é que nós estamos falando de produtividade. Cada um de nós tem uma preferência, tem uma escolha. E normalmente a gente percebe que a necessidade de sobreviver e trazer o pão para casa leva-nos a ter objetivos muito focados na nossa vida em ter um trabalho para poder ter renda para poder resolver o resto. Mas esquecemos que este resto para resolver pode e normalmente muitas vezes é tão ou mais importante do que a própria realização financeira. Aí vem o seguinte ponto. Qual é o teu objetivo de vida? Eu quero ser produtivo. Sim, mas produtivo em cima de que propósito? Qual é a minha missão de vida? O que eu quero fazer da minha vida? Ou seja, que história eu quero contar? Eu estou hoje no ponto A, onde eu quero chegar no ponto B como propósito de vida, sabendo que desempenho alguns papéis, não somente um de trazer o pão para casa, e que cada papel deste vai me levar a desempenhar uma função. Muito bem, essa é a primeira pergunta para nós analisarmos agora onde é que nós vamos nos encontrar com relação à questão da produtividade. Bom, faz sentido o que conversamos até aqui? Quais seriam as 4 realizações que, atendidas, digamos assim, nós estaríamos tranquilos dentro do que nós conversamos? Quais? Que vocês entenderam? Realização na parte financeira. Financeira. Pesa bastante. Pesa bastante. Quais as outras? Pessoal. Qual outra? Profissional. E depois? Emocional. Isso, digamos, emocional, de equilíbrio, realização de vida, não sei o nome que vai dar. Mas é aquela que complementa tudo isso e que faz com que quando a gente cumprir atender a nossa missão de vida, nós não deixamos nada para trás que venha a trazer uma tristeza no lugar da alegria de ter conquistado aquele objetivo. Vejam bem. Tempo e resultado. Prestem bem atenção. Uma vida vazia tem tempo e não tem resultado. Percebam se faz sentido. Uma vida vazia tem tempo e não tem resultado.
Isso é péssimo, né? Já ouviram falar na expressão procrastinar? Procrastinador é aquela pessoa que, em detrimento de algo importante, sempre encontra uma desculpa e uma tarefa que substitui aquele tempo e aquele momento e interrompe o que realmente ele deveria fazer. Eu estou aqui fazendo conteúdo de um programa, de um projeto meu, de mudança de vida. Estou construindo aqui alguma coisa para a minha vida. Aí, um telefone, um e-mail, eu percebo minha mesa mal arrumada, enfim, eu ajo de tal maneira que perdi completamente o foco daquilo e me adentrei em outra atividade e aquela ficou para trás. Procrastinar. Procrastinar. Vejam bem, uma vida vazia, a pessoa tem tempo, mas não tem resultado. Normalmente esse é um procrastinador crônico. Vejam isto. Outro perfil, arrastador de pedra. Percebam bem como faz sentido. Ele tem resultado. Ele produz, só que não tem tempo. É o caso daquele que viveu a vida inteira dedicado ao trabalho, e daí quando chega em casa, a família depende toda dele, e você não existe porque você não aparece, você não comparece, ele diz assim, pois é, mas eu trabalho para cuidar de vocês. Este é o arrastador de pedra, ele produz, mas 24 horas por dia não atende às necessidades dele. Nós temos um terceiro perfil interessante, o ocupado. Ocupado é aquele que não tem resultado, mas também não tem tempo. Ele está sempre envolvido em alguma tarefa, e com certeza essa tarefa não é uma tarefa que dá resultado. Por que você está rindo, Roberto? Está rindo por causa de vocês aqui. Confuso. Gente, essa do ocupado é matadora. Eu sou, né? Eu não consigo realizar as coisas, mas também não tenho tempo. E tem um quarto, que é o produtivo. O produtivo é aquele que tem resultado. E acreditem, tem tempo também. Não existe na Terra o seguinte posicionamento. Eu não tenho tempo. Quando eu aprendi isto, sempre que me perguntaram, irmão, isto, você aquilo, você é muito ocupado. Não, porque se eu for muito ocupado, alguma coisa está errada na minha vida. O tempo você administra, e se você souber fazê-lo e agir com produtividade, como essas pessoas que se classificam nesse nível de produtividade que a gente chama de A, você vai fazer as coisas e vai ter tempo. Olha, tem uma lei ou um conceito, e isso daí foi colocado por um físico, salvo engano, que fala sobre regra de Pareto. Diz assim, você se esforça 80% para produzir 20% de resultado. Mas tem quem se esforça 20% para produzir 80% de resultado. Este vai ter tempo, o primeiro não vai ter tempo. Mas nós vamos entender por quê disso, tá bem? Então vocês entenderam este conceito, um segundo que nós colocamos, né? Primeiro os nossos papéis, né? Desenvolvimento, realização pessoal, realização financeira, realização profissional e a ser equilibrado. E agora nós falamos desses perfis que algum nós nos encaixamos. A vida vazia, né, que tem tempo e não tem resultado. O arrastador de pedra, esse tem resultado, mas não tem tempo. Aquele ocupado que não tem resultado e não tem tempo. E por último, o produtivo. Aquele que tem o resultado, mas tem tempo. Até aqui, ok? Tá ok? Tá. Então vejam bem. Todos nós, e sem exceção, pausa, que foi?
Só para problemas técnicos, se vocês quiserem se levantar para não dormir, é bom. Oi. Estamos com um problema aqui que ela estava pesquisando aqui agora, Hum. que ela não filma mais de 5 minutos o vídeo em 4K. Ah, tá. Então muda, né? Vou deixar aqui em 280. Tá. Mas filmou aquilo, né? Aquela parte filmou. Até a eu falei filmou. Tá. Ok. Tá. Tá. Olha, tem uma questão aqui que pega todos nós. Amanhã eu vou fazer tudo diferente. Mas eu vou fazer assim. Uma noite em que eu vou inspirar, vou assim, vou acordar 7 horas. Quando for exatamente 7h30, vou estar tomando meu café, porque já vou estar pronto e arrumado. E com uma disposição que não existe. E ainda vou fazer o seguinte, depois do meu café, vou fazer a minha atividade física, que vai durar 1 hora. Tem algum problema? Não, tranquilo. Precisa repetir essa parte? Se eu quiser, tá bom. Ele gravou, mas estou gravando em várias pistas para não pesar muito na hora de escolher. Tá. Pode começar. Tá. Então, o que acontece? A gente se programa para outro dia, 7h da manhã eu levanto. Quando for 7h30, estou tomando meu café já arrumado, já higienizado. Enfim, por quê? Quando for 7h15, saio de casa. E até 8h45, eu fiz toda uma programação de exercícios, retorno para casa, vou tomar aquele banho gostoso, porque quando for 9h15, eu vou separar 1 hora do meu tempo, por ser de manhã, e vou estar com toda aquela energia para poder dedicar ao projeto do conteúdo do meu livro. Minha cabeça vai estar boa, eu já vou estar animado de ter já levantado cedo, já me preparado, feito condicionamento físico. Eu vou fazer assim, quando eu terminar este tempo do projeto, que vai ser 1 hora, por volta de 11 horas, eu já vou adentrar no meu trabalho de rotina e tranquilo, quando for 12h, já vou estar almoçando junto com minha família. Porque tanto esposa quanto filho, é essa hora que vão estar em casa, nós vamos almoçar juntos. Quando for 1h pouco, eles saem e aí sim, a tarde vai ser extremamente produtiva, porque eu vou dar atenção a 2 reuniões que tenho e concluir o meu trabalho até no máximo 5h pouco da tarde. E aí eu volto para casa, porque neste dia eu quero dar atenção para o meu filho, para minha esposa, dormir mais cedo e fazer desta semana genial. Ele dorme com esse sentimento, mas quando acorda e tocou lá o telefone, ele pegou logo, foi o telefone no despertador na hora certinha, 7h da manhã. Mas ele aproveitou e deu uma olhada no WhatsApp, já estava, né, uns 23, 24 mensagens. Ele não resistiu à tentação e clicou. Plup. E já viu ali uns 3, 4 problemas. É claro que ele poderia ter deixado aquilo para depois, mas a ansiedade dele fez com que ele olhasse aquilo e... Não, peraí. Se concentrou no primeiro, no segundo, enfim, vamos resumir a coisa. Quando foi assim, umas 8h15, 9 horas, ele já estava extremamente preocupado, porque deu alguns retornos que ele entendeu ser prático para fazer naquela hora, quando ele lembrou meu café. Mas daí ele lembrou também minha atividade física.
Daí ele lembrou, caramba, tudo aquilo que eu planejei para esse dia já foi para o espaço. Mas caramba, eu tenho que fazer isso. E se lançou para fazer o que ele queria fazer. O livro foi para o brejo. E ele já aproveitou a hora de almoço para dar atenção a algumas coisas. Quando foi 2, 3 horas da tarde, ele estava almoçando. Já não era mais feijão com arroz, suquinho, nem com a família. Ele comeu um ovo mesmo, junto com um pão, e quando foi umas 4 horas da tarde, que ia tomar o café dele, ele não estava com vontade de café e foi logo resolver os problemas dele. Encheu tanto a cabeça que quando foi umas 8, 9 horas, deveria ter dado atenção em casa, ele já estava muito cansado. Ao invés de tomar um banho e dormir, ele foi logo para a cadeira da televisão e tinha que distrair. E na televisão acabou dormindo na cadeira. Acordou 1 da manhã, foi ver o Facebook, foi dormir umas 3 e pensou assim, caramba, o monstro do dia a dia pegou ele de novo. E aquele projeto do dia anterior foi por água abaixo. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com algum de vocês. Mas, gente, isto pega todos nós. Então, o ânimo que eu tinha se tornou no quê? Numa frustração. O ânimo é uma motivação. A frustração rouba energia. Quando a gente chega no final do ano com todo aquele ânimo, eu vou escrever no papel, vou cumprir meu sonho, vou dar tantos passos, vou vestir não sei que cor, vou abraçar minha esposa, vou dar um beijo na minha mãe, e quando começar o ano tudo vai ser diferente, vai ser uma alegria, eu vou construir, eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa, aí já acorda com o pé direito, tá vendo? Eu sei que vai dar certo, escreve no chão, olha para as estrelas. Passa uma semana, gente, ele até consegue fazer alguma coisa, porque até leu alguma coisa sobre produtividade, fez uma agendinha, mas daqui a pouco o monstro do dia a dia. Põe ele no lugar dele. Qual é o lugar dele? Procrastinar. Fazer tudo igual como sempre fez. Daí alguém abençoado falou assim, esse abençoado foi Einstein, que falou assim, sempre fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, esse é o cúmulo da insensatez. Fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Ora, se eu faço sempre do mesmo jeito, eu vou ter os mesmos resultados. Para ter resultados diferentes, eu tenho que fazer de um jeito diferente. Faz sentido o que nós conversamos até aqui? Faz sentido? Muito bem. Quando a gente tem esse sentimento de nunca alcançar nossos objetivos, até por não compreendê-lo muito bem, é aquela sensação, quando você realiza alguma coisa, compra um carro novo. Eu compro um carro novo, que bom, passa a primeira semana, você é tão ocupado com tantas coisas na cabeça que aquele carro novo perdeu todo o valor para você. É como se nada tivesse acontecido e uma angústia pega você e te leva à sensação de precisar ter mais alguma coisa para sentir-se bem. É aquela realização atropelada, que você faz de tudo um pouco, conseguiu, mas não tem tempo de curtir o que conseguiu. Vive pelo objetivo, ansioso, enquanto não o alcança. E quando alcança, aquele sentimento se evapora em pouco tempo. Tem duas formas de você não conseguir ter uma vida produtiva. Ou seja, produzir, não com muito esforço, e ainda ter tempo para fazer tudo o que quer. Tem duas maneiras de não fazer isso. Uma primeira maneira, prestem bem atenção. Deixar de fazer aquilo que realmente precisa ser feito, em detrimento daquilo que não necessariamente precisa ser feito. Normalmente, esta é uma das nossas maiores falhas. Nós não temos uma agenda e não temos uma compreensão da importância do que nós fazemos e nem, claro, nossos objetivos para entender aquilo que vale a pena nós focarmos. E aquilo que vale a pena dizer assim, não. É difícil falar não quando nem nós entendemos muito bem o que é mais relevante.
Então o que acontece? Nós aceitamos tudo. Nós deveríamos fazer uma agenda para administrar o nosso tempo. Não. São os outros com suas agendas que administram o nosso tempo. Essa é uma maneira de você não conseguir ser produtivo. E tem uma outra também, bem ruim, tanto quanto essa. Ter atividades demais para fazer. E as 24 horas do dia tinham que ser 30. Bem claro, né? Ter muita coisa para fazer. E não cabe isso num dia de 24 horas. Essas duas maneiras de reagir à vida são duas posturas, são duas atitudes que uma boa parte, se não a maior parte de todos nós tem. Exatamente levam a uma vida improdutiva. Se nós vencermos essas duas, digamos, esses dois desafios assim, nós começamos a ter resultados efetivos com tempo sobrando. Porque não existe eu não tenho tempo. Mas a pessoa faz tantas coisas, não é questão de quantas coisas ela faz. É uma questão de como é que ela faz essas coisas. Um presidente americano, se não me engano, teria dito assim: caramba, eu escolhi meu staff, meus ministros, e alguém falou, pô, mas aquele camarada já tem tanto para fazer, ele tem responsabilidade sobre essa associação, tem responsabilidade sobre aquela empresa, sobre aquela organização, você chama para ser seu ministro. Ele falou assim, bom, aqueles que também têm condições de fazer muitas coisas, são aqueles que sempre vão ter tempo para fazer mais alguma coisa. Eu queria que vocês fossem absorvendo esses conceitos, nós temos outros, para que nós pudéssemos formar uma ideia mais consistente, construir isso na nossa mente, sempre colocando nós enquadrados em algum lugar, para que nós entendamos o que nós queremos falar com produtividade. Tá bem? Fez sentido até aqui? Hein, Marta? Faz sentido o que nós estamos falando? É uma coisa teórica isso. É? Luiz. José. Faz? Hã? Bem peculiar. Bem peculiar, porque cada um de nós, eu sei, cada vez que eu falo disso aqui, tem hora que me dá uma beliscada, chega para lá. Porque eu tô nessa. Tô numa boa também, até porque o grande problema é você não saber que está. Porque daí nunca você pode mudar. Agora, se você percebe que está, a primeira parte do problema está resolvido. Conscientização. Agora, vamos partir para resolvê-lo. Ah, não dá, eu sou assim. Não existe isso com relação à produtividade. A boa notícia, você não precisa ter talento para ter uma vida produtiva. Você precisa aprender uma habilidade. Vocês sabem o que é habilidade, o conceito? Quem pode me ajudar no conceito de habilidade? Facilidade em executar alguma coisa. Isso. Ter uma habilidade, você vai ter facilidade em executar alguma coisa. Opa. Primeiro aprender. Porque você só pode praticar depois que aprende. Ok, é isso aí. Aprender, praticar uma vez, repetir, repetir o que você praticou, pronto. Você adquiriu uma habilidade. Adquiriu uma habilidade. Produtividade é uma disciplina. Uma disciplina que, se nós aprendermos, nós vamos facilitar a nossa vida um montão. Essa é a verdade. Bom, é uma evolução. Não é você pensar assim, não hoje, agora eu aprendi a técnica, amanhã eu sou super-homem. Não. É fácil? Não. Porque se fosse fácil, todo mundo seria produtivo. O mundo seria diferente. O mundo seria diferente, com certeza. Mas não é. Só que
é impossível de jeito nenhum. Está a teu alcance totalmente, desde que você o deseje praticar, aprender essa habilidade. Mas como? Nós vamos ver hoje. Hoje, vocês só vão sair daqui depois que levar para casa a receita de bolo de o que é ser e viver uma vida produtiva. Tá certo? Vamos continuar. Bom, dando só uma pausinha aqui, só para... E vamos entrar um pouquinho mais na questão específica de produtividade. E esse conceito que nós vamos colocar aqui, ele é matador. Vamos dividir as tarefas que nós fazemos na nossa vida em duas categorias. Pronto. Tudo que a gente faz na vida, nós vamos dividir em duas categorias. E vamos entendê-las. A primeira categoria, tarefas de ocupação. Segunda categoria, tarefas de produção. Vocês podem me ajudar com o feeling de vocês? O que os leva, numa primeira impressão, a tentar entender a diferença dessas coisas? Só pelo nome da palavra. Podem dizer alguma coisa? Tarefa de ocupação. Tarefa de produção. O que seria diferente? Ocupa. Muito bem colocado, André. Ela consome o teu tempo, ela até te traz o resultado que você precisa. Por exemplo, tomar banho. Mas você não conseguiu produzir efetivamente nada com aquilo para levar você na direção de realizar alguma coisa na vida. Faz sentido? É como na manutenção do nosso dia a dia, numa mamãe cuidando do filho, eu estou trocando o pneu do carro, eu estou indo na farmácia comprar um remédio, eu estou fazendo o pagamento das minhas contas. Bom, são tarefas de ocupação. Que algumas até necessárias, algumas são inúteis. Por isso mesmo as tarefas de ocupação nós classificamos em duas. Uma que o André colocou muito bem, que são dispensáveis. Posso dar um exemplo aqui claramente, daqueles que amam ficar de meia-noite às 2 horas da manhã no Facebook. Veja bem, se é um trabalho, uma tarefa necessária e que o teu trabalho requer aquilo, daí não. Mas se o teu trabalho não requer, essas 2 horas roubaram o teu sono, tão necessário para o outro dia, e está encaixada com uma tarefa de ocupação dispensável. Agora, gente, se eu definir que quarta-feira à tarde eu vou lavar carro, eu vou comprar remédio, eu vou fazer compras para casa, e tem tanta coisa. Então ali eu estou me dedicando a uma tarefa também de ocupação. Eu não posso deixar de fazer. É obrigatório. Faz sentido até aqui? Uma tarefa de produção. Por exemplo, eu estou terminando a minha faculdade de engenharia, a faculdade em si já é uma tarefa de produção. Eu estou construindo alguma coisa. Eu estou construindo a minha formação. Eu estou indo em direção ao objetivo de realização pessoal. E há caminhos longos para a realização profissional, não é? E vou fazer o meu projeto de curso. E aí, esse projeto de curso é uma tarefa de produção. Gente, quando terminar meu projeto, concluindo minha faculdade. Então, a tarefa de produção sempre vai ser uma atividade que te leva na direção
do teu propósito maior de vida. Por isso que é importante ter um propósito maior de vida. Faz sentido isso para vocês? A tarefa de produção pode ser uma tarefa de produção com tempo e uma tarefa de produção sem tempo sobrando. Ou seja, com margem ou sem margem. Com margem se eu vou fazer meu trabalho de apresentação de final de curso, ele seria entregue dia 1º, quando era dia 25 ele estava pronto. Eu senti uma realização tão grande, uma satisfação tão grande com a realização daquela tarefa, porque eu fiz aquilo dentro do tempo previsto ou menos tempo. Eu terminei bem com tempo sobrando. Mas também tem tarefas de produção que a gente faz sem margem. Eu tinha que apresentar meu trabalho 6 horas da tarde, e quando era 5h30 eu estava imprimindo o meu trabalho, chegando na faculdade, correndo com ele na mão, naquela angústia, naquela coisa, apresentei, deu tudo certo, fiz. Mas eu nunca na minha vida passei um estresse tão grande. Então, tarefas de produção é aquela tarefa que você termina com sentimento de realização, sem estresse, terminou no tempo ou antes. Mas aquela tarefa, ainda que de produção, construir alguma coisa para você, e que não teve margem de tempo, você terminou, tudo bem. Mas você terminou com o maior estresse do mundo. Essa compreensão é importante para nós. Esse conceito é importante para nós. Primeiro, entender que tem coisas na nossa vida que nós fazemos simplesmente porque elas precisam ser feitas. Nós falamos de tarefas são tarefas obrigatórias, ou melhor, tarefas obrigatórias. É isso, né? Tarefas de ocupação. Agora, se nesta tarefa de ocupação é algo que eu estou fazendo que seria dispensável, então esta tarefa de ocupação e dispensável é uma das tarefas de ocupação. A outra tarefa de ocupação é a tarefa de ocupação obrigatória. Os procrastinadores são mestres em tarefas de ocupação dispensáveis. Né, Roberto? Certo? Por quê? Porque, gente, eu estou fazendo o meu trabalho. Podia terminar nessa tarde. Trabalho, mas é a semana que vem ainda. Eu vou arrumar minha mesa, eu vou jogar ping-pong, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu tenho coisas também para fazer. E quando chega lá, na última hora, no último dia, vai terminar seu trabalho, seu projeto. Faz sentido até aqui? Entendemos o conceito? Então, só vamos olhar de uma forma. A tarefa de produção é diferente da tarefa de ocupação. Porque a tarefa de produção me leva a construir alguma coisa relevante que me conduz em direção ao meu objetivo, ou aos meus objetivos. Agora, a tarefa de ocupação, ela não me leva em direção a construir os meus objetivos. Tem algumas que são importantes, eu tenho que fazer, mas tem outras que são dispensáveis. Fechou até aqui? Então vamos seguir com os conceitos. A produtividade, dentro desse conceito que nós estamos abordando, ela seria classificada em A, B, C, D, E. E é o pior nível de produtividade. A, ou melhor. Vamos ter uma ideia do que é classificar ser produtivo com relação à questão de tempo e produção? Vejam bem, aqueles do nível E são procrastinadores crônicos. Para eles, o que é importante é adiar. Eles sempre trocam alguma coisa importante por algo que é irrelevante. Ou seja, uma tarefa de produção sempre dá lugar a uma tarefa de ocupação e normalmente dispensáveis. Esse é o nível E de produtividade. É o nível que tem. Essa pessoa passa a vida e realmente ela não consegue fazer nada. E isso pode, se ela se acomodar, digamos assim, não vai ter tantos problemas, mas se não se incomodar, se ela reagir no sentido, ela pode ter muitos problemas, até pessoais. Um
Nível de produtividade D. Tá? Ele é extremamente concentrado nas tarefas de ocupação. Ainda que tarefas de ocupação, muitas delas que são tarefas que são necessárias, algumas dispensáveis, mas ainda a vida dele é focada nas tarefas de ocupação. Já o nível C aprendeu com a lida da vida, percebeu, sentiu que ele precisava mudar, precisava focar mais as ações dele em tarefas de produção em detrimento das tarefas de ocupação. Este já produz alguma coisa. Esse já tem resultado. É aquele que é o puxador de pedra, né? Ele já tem resultado, embora ele use muito tempo para isso. Não tem tempo, mas já tem resultado. Por quê? Porque ele entendeu, ele percebeu que é importante você fazer as coisas que transformam e que vão na direção de um sentimento que ele tem de realização de coisas. Mas ainda ele não tem tempo. Então, e esse nível C tem um problema, porque enquanto ele está fazendo, ele não percebe. E muitas vezes ele pensa que por ter resultado, aquilo já está suficiente. Ou seja, ele não se prepara para ir para os níveis superiores, porque ele entende que pelo resultado que tem, já está satisfatório. Só que ele não está percebendo que o tempo dele está indo embora, em algumas coisas está faltando, e que no final, quando ele realizar aquilo que ele queria, ele vai perceber que na bandeja dele muitas coisas caíram, e que aquele sentimento de alegria vai ser substituído por um sentimento de frustração. É alguém que olha para o passado e diz assim, pô, eu teria feito de novo. Eu dava tudo que eu tenho para pagar para que meu filho não vivesse, digamos assim, este ou aquele problema. Ou eu não acontecesse comigo isso que aconteceu. Enfim, tem tantas situações. Fez sentido até agora? Agora o nível B e A. Agora acabou o espaço. Memória total. Nível B e A. Agora nós vamos falar dos níveis de Agora só para os 26. Me diga quando. Me diga quando. Está filmando, Roberto? Tá. Bom, deixa eu fechar aqui. Ok. Tem que falar claquete. Ei? Tem que falar claquete. Craquete? É. Craquete. Tem que falar isso, né? Bom, continuando. Nós temos o nível A e B, sobraram. São os níveis daquelas pessoas que produzem resultados e têm tempo. Sendo que o nível B, esse tempo é mais apertado. E ainda está evoluindo, né? O ideal é o nível A. Nível A de produtividade. Por quê? O nível A de produtividade é aquele que tem sob controle a sua vida, com relação aos aspectos dos resultados consequentes das funções que eles realizam, dado aos papéis que têm. Esses resultados focados naqueles 4 elementos, que é o resultado pessoal, profissional, financeiro e o resultado do equilíbrio. Certo? Esta pessoa de produtividade A e B, elas têm uma boa visão da sua vida. Sabe onde focar seu tempo e escolhem fazê-lo nas atividades de produção, sobretudo, até porque eles têm tempo.
E não é em detrimento das atividades de ocupação obrigatória que eles sabem que é essencial para a sua manutenção. Digamos assim, as atividades de ocupação obrigatória mantém. E as atividades de produção constrói. Então, existe uma diferença de um estado A para o estado B, que é exatamente a porção que leva ele na direção da sua realização. Pessoalmente, ok. Profissionalmente, ok. Financeiramente, ok. E o fato de ser realizado em tudo isso não é em detrimento de estar bem em casa, de ter tempo com filhos, de ter férias, de dormir cedo, de ter saúde, de ter tempo para fazer suas atividades físicas, de ter tempo para cultuar a Deus, fazer suas visitas, enfim. Aí, mas o que isso tem a ver? Uma coisa é produtividade e outra coisa é espiritualidade. Não. Nós estamos falando em fazer a gestão de um elemento da nossa vida que é escasso, que é o tempo. Ora, se a gente aproveitar este tempo de modo intenso, não significa fazer sacrifício, ao contrário. Aproveitar de modo intenso é aproveitá-lo inteligentemente. Como nós não temos bola de cristal, não custa então a gente procurar se conhecer um pouco melhor para ver aquilo que faz a diferença para nós. E muito bem, nós não temos bola de cristal, temos que andar por um caminho. Por que não temos então uma agenda de prioridades? Por que não escolhemos o que fazer? Por que não damos mais ênfase naquilo que realmente vai valer a pena em detrimento daquilo que nós sabemos que para nossos objetivos não vai valer a pena? O nível B e A já entenderam isso. Tá bem? Entenderam esse conceito de níveis de produtividade? Desde o E, o procrastinador crônico, o arrastador de pedras, o vida vazia, enfim, até chegar àquele que já tem tempo. Se você perguntar para ele, você tem tempo, parece tão ocupado? Não, eu posso parecer ocupado, mas o tempo eu tenho, me diga o que você precisa. Eu tenho tempo sim. Né? Muito bem. Então aí nós classificamos a produtividade. Agora, vejam bem, antes de entrar na parte prática, como é que essa coisa se faz? Porque a gente fica só aqui se punindo, né? Cada conceito que a gente ouve, a gente se enquadra nele e uma parte de nós, se não uma boa parte de nós, que condena. Mas não é isso que é a questão, porque isso é com todas as pessoas. Nós estamos caminhando numa conscientização para chegarmos numa técnica. E pasmem, a hora que a gente abordar isso aí, vocês vão ver que é a coisa mais simples do mundo. Até porque alguém já disse, o nível máximo da sofisticação é a simplicidade. E as coisas mais aparentemente complexas de resolver, e que você pode pensar comigo, isso aqui nunca vai acontecer, é simples de fazer. Tendo boa vontade, determinação. Como, graças a Deus, nós temos para ter chegado até aqui, né? Alguém pode nos chamar de arrastador de pedras. Vai arrastar as pedras que nós arrastamos para chegar até aqui. Vai. Não é verdade? Vai. Então, o fato é que, o legal é que nós podemos melhorar o nosso desempenho, isso vai melhorar a nossa vida. Né? Até porque, acima de tudo isso, nós temos o Senhor para nos ajudar por os pés, né? Com a bênção dele. Então, 4 pilares da produtividade. Nós queremos ser produtivos. Nenhum desses pilares em que nós vamos colocar sobre eles uma plataforma e sobre ela nós vamos subir e dizer somos produtivos. Imagine nós em cima dessa mesa aqui. Essa é a plataforma nossa que vai sustentar nossa vida produtiva. Ela tem 4 pés. O primeiro pé dela é clareza de propósito. Clareza de propósito. O que é essa clareza de propósito? Ora, eu tenho que entender
qual é o meu objetivo de vida, qual a minha missão. Eu tenho que entender aquilo que me motiva e que realmente concorre para que eu levante de manhã e entenda, puxa, vou em direção do que eu quero para mim, para minha família, em direção do meu objetivo. Eu tenho que entender isso. Porque em fazer isto, eu vou parar. Agora, nos 4 fatores, realização pessoal, profissional, a financeira e as atividades de equilíbrio, quais são os papéis que eu desempenho. Porque se eu entender isto, eu vou ter uma visão muito mais aprofundada das minhas atividades e onde elas vão, onde eu vou classificar elas. E aí eu vou escolher o que eu quero fazer, ou melhor, o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos. Então, você tem que ter essa clareza eficaz, essa visão para poder, então, partir em direção a alcançar. O segundo, você tem que ter uma mentalidade apropriada. Essa mentalidade apropriada é no seguinte sentido. O livro, e na verdade esse estudo, esse conceito de produtividade, nós tiramos de um autor, é um moço novo, ele tem 40 e poucos anos, é o Jerônimo Tel. Então, nós não criamos esses conceitos, o nosso instituto, ou melhor, o nosso centro vai ter o seu, mas esses daqui são fantásticos para a gente aprender produtividade. Então, o que ele diz com relação à mentalidade vencedora? Tem um bichinho aqui, e cada um tem o seu. Qual o nome que nós demos da outra vez aqui? O bichinho, Zeca Urubu. O Zeca Urubu é aquele que você se anima todo, vai em frente, há uma contrariedade, ele diz assim, tá vendo como não vai dar certo? Tá vendo como você não consegue? Isso não é para você. Esquece. Tá vendo? Você está fazendo de novo não está dando certo. O Zeca Urubu. Então você tem que ter uma frasezinha para o Zeca Urubu e olhar para ele, vai dar certo sim. A mentalidade vencedora, dar aula para nós que somos cristãos, não podemos nem falar sobre essa técnica, né? Nós temos a fonte da vida dentro de nós. Nós podemos até desistir de cumprir um propósito, mas aí vai ser uma escolha nossa. Não podemos dizer que foi por falta de ajuda. Tá bem? Por isso não vou me estender neste ponto aqui. Porque só tem um caminho de fracasso pessoal em nossas vidas, tendo Deus conosco como nós temos. Ele é simples, é só desistir. Desista. Esse é o grande fracasso. A vitória não é chegar no ponto B. Alguns não chegam. A vitória é estar alinhado em direção ao ponto B e viver esta satisfação todos os dias de construir essa história. Todos esses ensinamentos, embora nós estamos conversando aqui, norteando sobre um conceito de um livro, eles vêm dos céus através da Bíblia e da palavra. O Senhor nunca diz assim, fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. E não durma pelo que já aconteceu ontem. O que ele diz? Recomece tantas vezes quantas sejam necessárias. Eu estou com você e onde você colocar teus pés eu vou te abençoar. Mas não fique preocupado, siga em frente. Em que direção? A direção, você sabe, ele diz. Não é isso? Isso é uma mentalidade vencedora que nós temos. Então, a única coisa que justifica a gente não conseguir mudar uma dinâmica de vida, por exemplo, no sentido de ter uma vida mais produtiva, que vai ser um grande negócio para todos nós, é desistir. Então, a responsabilidade é totalmente nossa. Né? E outro aspecto que é um pilar desta plataforma sobre a qual nós estamos colocando a nossa produtividade. Perder energia de graça. Todos nós precisamos ter um bom ânimo. Se eu levanto de manhã e fico 20 minutos no espelho e não sei que roupa eu ponho e fico bravo com aquilo, eu comecei mal. E é uma besteira, né? Mas você sabe que uma grande decisão, a mais importante delas, e esse problema que você teve com a tua roupa, a energia é a mesma. Esse que é o pior.
E quanto a gente perde energia por nada. Me aborreci porque não deu certo. Mas não deu certo porque foi uma circunstância externa. Você, o que choveu? A chuva eu não controlo, mas estou aborrecido. Por quê? É por causa da chuva. Gente, você vai perder a possibilidade, o que diz a própria palavra, falando nisso. Então, perder por conta de uma discussão, de uma irritação, de um desentendimento de trânsito, de uma contrariedade no trabalho, de uma resposta que você não queria ouvir, ou de um ressentimento. Isso é perder energia vital e mata a produtividade. 3 pilares. Primeiro pilar, eu tenho que ter uma boa noção dos meus objetivos. Lembra? Clareza. Segundo pilar, qual é o segundo? Mentalidade. Gente, eu sei que posso. E pode. Terceiro, a energia. Eu simplesmente, de graça, vou entregar a minha motivação por uma contrariedade qualquer. Gente, isso aí, nós. Inclusive, se nós nos dermos no sentido assim de sermos vencidos facilmente por isto, e se fosse simples também, ninguém teria esses problemas. Eu sei, nós sabemos o que estamos falando. Mas para isso, a gente pode dobrar nossos joelhos também e pedir para alguém ajudar, né? E o quarto pilar é a técnica em si. É exatamente essa técnica que nós vamos ver depois de abordarmos agora as 8 verdades libertadoras da produtividade. Não terminaram os nossos conceitos ainda. Aprendemos que ela vai ser sustentada nesses 4 pilares. Nenhum deles pode fraquejar sob pena de perdermos o nosso esforço. Agora, enquanto nós estivermos buscando uma vida mais produtiva, nós vamos vivenciar essas 8 verdades que nós vamos relatar agora. Eu gostaria que vocês não escrevessem e prestassem bem atenção. A primeira, ocupar-se não é produzir. Faz sentido? E por tudo que nós conversamos, o fato de você estar ocupado não quer dizer que você está produzindo. Preste atenção no que você está fazendo. O que nós estamos fazendo agora? Uma atividade o quê? De ocupação ou uma atividade de produção? Totalmente. 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 Eu estou acrescentando algo de valor em minha vida. Tanto vocês que estão ouvindo, quanto eu aqui que estou falando. Penso que não estou aprendendo, igualmente como vocês. Cada vez que fazemos essas reflexões, somos praticamente empurrados na direção que é certa. Então isso é produzir, isso é fazer a diferença na nossa vida. Quantas vezes a gente dedica o nosso tempo para isso? Para aprender. Pensem, não precisam responder. Nossa vida torna-se uma rotina contínua. E uma vez alguém disse, venha ouvir. Não, eu vou ouvir. Gente, uma vez tem pessoas que, uma boa parte do seu tempo, fazem o que nós estamos fazendo aqui agora. Eles separam na sua agenda um bloco inteiro, somente para revisar, aprender. Bom, a segunda verdade, libertadora. As tarefas nunca terminam. E não é porque no dia eu não consegui cumprir minha agenda, tudo vai para o espaço. Nada vai para o espaço. É assim para todo mundo. A vida continua. As coisas realmente nunca vão ser completas para nós. E não é por causa de você ver um monte de tarefas e que eventualmente dentro do teu planejamento você não consiga cumprir. A vida continua. As tarefas não terminam. Essa é a segunda. A terceira. Se você não tiver uma agenda, você vai ser a agenda dos outros. Luiz, você pode me atender às 3 horas da tarde? Posso, Anderson. Daí o Jeca. Luiz, você pode me atender quinta-feira assim? Claro, eu sou bonzinho. Daí o Zaqueu, Luiz, eu precisava conversar no sábado, 9 horas. Claro, eu posso. Luiz,
muito bem, é uma pessoa encantadora, uma pessoa boa, atende todo mundo. O que ele faz para ele? Nada. Já está brigando com a esposa, porque se precisa dele, ele não tem tempo, mas ele está atendendo as pessoas, é uma pessoa muito boa. Ora, ele está sendo a minha agenda, porque eu tenho agenda. Eu não vou atender todos a toda hora, porque senão a minha vida pode virar de cabeça para baixo. Eu posso ter problemas dentro da minha casa. Então essa é a terceira verdade libertadora. Faz sentido? A quarta verdade libertadora. Essa é de matar. Mais importante que a velocidade é que nós conversamos, Luiz. Não, agora, Marta, amanhã, puxa, eu vou ser a pessoa mais produtiva, nível A, minha vida mudou, nada disso. Não é assim que nós vamos. Nós primeiro vamos dar uma direção, passo por passo. Mas eu não cheguei, eu quero chegar. Não interessa você chegar. Interessa a direção que você deu. Porque a questão não é chegar. A questão é você curtir cada dia e perceber que você antes era dominado pelas condições da vida. E agora você começa a dominar porque você tem um controle de uma coisa que você não tinha. Isso vai fatalmente te dar uma motivação que você não sabia que existia. E ela está, sabe onde? Dentro de você. Mas ela foi represada. Então, o importante é fazer o que nós estamos fazendo. Vamos mudar a direção. A direção agora é de uma vida produtiva. Segue. Ah, mas eu não consegui, semana que vem eu quero... Não, não interessa. Vai na direção. Você vai chegar fatalmente. Esta é a quarta que nós falamos, né? A quinta. Não trate uma exceção como regra. Pausa. Pausa. Então, Foi bem de viagem? Partindo da... Ok, craquete. Craquete, Krakut, Krakowski. A felicidade não é linha de chegada. E sim, o próprio caminho. Craquete. Craquete. Olha na nossa... Não, mas tá gravando. Tá dando play aí no áudio, tá assistindo. Ele deu o play e quer que... É que eu abri uma Operou os olhos. eu não tá pensando, eu dei muito para cima. A gente entende isso aqui, é duro ter um olho só. Ele é pouco produtivo por causa de ter um olho só. Essa é a nona verdade libertadora da produtividade. Se você tiver um olho só, você vai ser pouco produtivo. Eu tenho uma ressalva. Tem ressalva. A terra de cego sou rei. Isso aí. Tinha que ter gravado isso aí, Roberto. Podemos continuar, filhote? Tá. Então nós estávamos falando, né? Não trate exceção como regra. Ah, o que é isso? Gente, como é que você quer que eu atenda a minha agenda, que eu seja produtivo, que eu venha cumprir com aquilo que eu comprometi comigo mesmo na minha agenda, enfim, tudo aquilo, furou o pneu do meu carro. Eu agora não tenho condições mais de sair com ele, dependo de um ônibus. Olha, meu nenê ficou doente 3 dias. Olha, eu tenho que dar de mamar meu nenê e estou levando 4 horas a manhã. Tudo isso na vida de cada um de nós tem as exceções. A notícia é que 80% das nossas atividades podem ser programadas. 20% é exceção. Como é que trata a exceção? Como exceção? Acabou. Isso não vai trazer nenhum problema. Basta que você tenha consciência. Ora, se no meio da tua toada produtiva, você, e isso acontece demais nas nossas vidas, é surpreendido com alguma coisa? E daí? Isso acontece para todo mundo. Passou um furacão, 2 furacões enormes agora na Flórida, ninguém esperava aquilo. Resolve e segue a vida. Tá certo? Por que essa é uma verdade importante? Porque não vai ser nesse momento que você vai desistir
de seguir o teu projeto de ser produtivo. Tá certo? A felicidade não é a chegada, é o caminho. Esse é o ponto. A gente não pode nutrir expectativa pelo que não conseguiu. A gente tem que ficar contente pelo aquilo que a gente consegue no dia a dia e sente que está avançando na direção. Isso daí é um pensamento extremamente verdadeiro e que nós temos que incorporar em nós mesmos. E por último, se fosse fácil, todo mundo fazia. Claro que qualquer desafio da nossa vida, eu quero realmente sair do meu nível E, D, C de produtividade, ir para o B, ir para o A. Eu quero. É fácil? Não. É possível? Totalmente. Você tem condições? Tem. Mas por que não é fácil? Porque se fosse, todo mundo fazia. Não são todas as pessoas que têm a vontade de estar num ambiente desse, aprendendo, e que quer realmente fazer a diferença na sua vida, e que, no fundo, está acomodado com o que tem, com o que é, enfim, acabou. Então, não são todos também, isso é uma verdade. Quando você ouvir algo no sentido de que, caramba, tá difícil, sim, se fosse fácil, seria para todo mundo, mas não é. Tá certo? Então, o que nós aprendemos? Os 4 pilares que sustentam a produtividade. Não é? A visão, ter um objetivo. Segundo, a mentalidade. Né? Terceiro, energia. E quarto, o método em si. Que nós vamos ver. Já em seguida, nós estamos esperando o Alvinho chegar para poder agora falar do método, hein, Alvinho? Tá certo? Então, o que vai acontecer agora? Vamos ao método, tá certo? E nesses próximos 30 minutos, vocês vão entender como é que nós fazemos para fazer a coisa acontecer de fato. Tá bom? Prestem atenção nisso aqui. Alguém entendeu que se você se programar... Pode falar, Roberto. Joia. Tá bom. Pegou numa hora boa aqui. Ficou naquele croquete. Não é croquete, é croquete, né? Essas horas aqui, um croquete. Bom, então o que acontece? Alguém, muito inteligentemente, entendeu que se fosse fazer uma agenda diária, não funcionava. Só isso. Se isso, há 200 anos atrás, alguém dissesse, vamos fazer uma agenda diária, talvez até desse certo. Nos dias de hoje já não dá mais. As coisas acontecem em grande velocidade e você não tem um domínio tão bom para poder ter a condição de um dia anterior programar o próximo. Qual foi a grande ideia? Foi fazer uma programação para a semana. Ao invés do ciclo diário, tratar a tua vida em ciclos semanais. A própria natureza é mais ou menos assim, quando pergunta, quando vai nascer o nenê? Não é em tantas semanas? Faz sentido, né? A lua, não é? Então tem as suas fases e conta-se as semanas, não é? Então, o ciclo de produtividade não é diário. O ciclo é semanal, ou seja, nós não vamos planejar nada no dia. Nós vamos planejar sempre antes de começar uma semana. Tá certo? Tá entendido isso? Vocês vão ver que isso vai ser coerente com o que nós vamos falar agora. Se nós vamos programar a semana, ela para nós vai começar domingo à noite, com um papel na mão, com uma caneta, olhando para as estrelas, se tiver estrela, procurando um ambiente bem tranquilo e confortável, porque aquela vai ser a tua hora com você mesmo, de visualizar a tua semana e jogar na sua agenda. Que agenda é esta? Não é agenda, primeiramente, é um quadradinho que nós vamos chamar de ciclo semanal, aonde nós vamos ter 4 quadrantes.
um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto. Esses quadrantes servem para quê? Eu vou agrupar dentro da minha lista de atividades, que eu vou ter, com certeza, uma lista grande de atividades a cumprir. Por quê? Primeiro, que eu exerço vários papéis. Lembram? Papel da realização pessoal, profissional, financeira e equilíbrio. Aquilo vai fazer com que eu tenha que desempenhar vários papéis para ir em direção ao meu objetivo. Cada papel destes pode ter mais que uma função. Essas funções são atividades que eu vou ter que fazer ao longo da semana e vou agrupá-las da maneira como nós vamos dizer agora. No primeiro quadrante, eu vou pôr todas as atividades que dizem respeito a cumprir o papel do equilíbrio, o papel espiritual, o papel da felicidade, o papel que vai preencher de tal forma a minha vida, de modo a não me arrepender depois de ter alcançado uma das realizações e ser frustrado em outra. Tá certo? Por exemplo, um desses papéis de equilíbrio. O Luiz, eu posso dar um exemplo, Luiz teu? Sábado ele tira para visitar o neto e o filho em Ponta Grossa. Bom, ele pode ser financeiramente realizado, ele pode ser profissionalmente realizado, ele pode ser tudo, mas se ele não cumprir esse papel de avô, de pai, que ele curte demais, ele vai ter problemas. As outras realizações não vão compensar. Esse é um papel de equilíbrio da função de avô. Ele vai por aqui. Vai escrever isso aqui. Porque você não pode simplesmente eliminar da tua vida. Porque, isso eu sei. Não, você vai escrever. Todos os papéis de equilíbrio, eles vão no primeiro quadrante, que são afins. E vão também no segundo quadrante. Tanto é que nesta semana, que para nós está começando no domingo, nós estamos preenchendo os 4 quadrantes, sendo que a metade deles é com papel de equilíbrio. Eu chutei o violões aqui, perdoe, né? Corta, croquete. Pois, croquete. Craqué. Me desconcentra da aula, Roberto. Não. Faz sentido isso? 50% das atividades estão focando em equilíbrio. Pô, tem uma razão de ser. Agora vejam bem, um desses quadrantes inteirinhos estão focando na atividade de proatividade, ou seja, de produção. E o outro quadrante, o último, diversos. Vocês sabem o que é o diversos? A Marta para o Luiz. Luiz, você tem que arrumar o pneu do carro. Luiz, você tem que comprar material de limpeza para casa. Luiz, você tem que trazer o remédio da farmácia. Luiz, você tem que me levar no médico. Luiz, você tem que comprar um terno novo para você. Luiz, você tem que... Não esqueça do insight, você vai entender. Luiz, você tem que comprar a fraldinha do... Luiz, você tem que... Ou tem que... Ou tem que... Todos os tem ques da semana que todos nós temos, né? Que normalmente são atividades de ocupação, né? Mas não são simplesmente atividades que são atividades que a gente dispensadas, porque nós vamos ter um grande problema se o Luiz não atender o tem que da Marta. Só dá para entender. É a dança do gato, né, Marta? A dança do gato, a gente sabe disso aí. Feito isso, o que nós vamos fazer? Olhem aqui que legal. Feito isso aqui, nós vamos pular e vamos para o DRD. DRD. Esta é a nossa folha de planejamento semanal. Fantástica. Vai tornar a nossa vida não super, hiper produtiva
E nós vamos agora olhar, ao invés de lidar com aquele problema de sempre falta o tempo, aqui o tempo não vai faltar. Vamos ver como que ela funciona. E funciona muito legal. O que é esse milagre? Essa matriz que a gente chama de DRD. Acho que quem deu esse nome foi o próprio Jerônimo Telmo, mas na verdade isso aqui é um calendário de semana, onde você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e os 3 períodos. É só isso, onde você coloca manhã, tarde e noite. É tudo isso, o Anderson, que durante 1 hora e 20 minutos você está falando para nós, para dizer que nós temos que pegar um calendário e olhar. Só que tem uma coisa, tem um jeito de lidar com isso. Lembra do planejamento semanal que vocês fizeram no domingo à noite? O que vocês vão fazer agora? Você vai olhar a tua semana, e esse é o legal. Eu vou dar um exemplo da minha, para que vocês possam daí encaixar a sua. Tá certo? Porque eu tenho meus horários, tenho o meu modo de lidar com os assuntos da minha vida. Então, o que eu vou fazer nesses quadrados? Eu vou pegar cada quadrado desses, que é um período, classificá-lo de tal maneira que eu possa estar num lugar e neste lugar estar à disposição para realizar determinadas funções do meu planejamento anterior. Tá certo? É possível fazer esse encontro de interesse? É possível, cada um de nós é inteligente e vai saber fazer muito bem. Eu vou falar do meu. Muito bem. Na segunda-feira, na parte da manhã, aqui, eu coloquei escritório CBTEC. Aqui eu estou atendendo às atividades minhas, que são atividades de produção. É aqui desse centro aqui de treinamento. Tá certo? Então, tanto de manhã quanto à tarde de segunda-feira, eu tenho esse compromisso. Tá certo? Eu estou lendo lá todas as atividades que eu tenho de produção, naquele meu quadrinho que eu fiz no domingo à noite. Vocês estão lembrados aqui. No domingo à noite, eu vou ver várias atividades. É uma lista grande. Talvez seja a maior lista que eu tenha. Eu vou jogar todas essas atividades de produção em tudo que é verdinho, que eu já aloquei de maneira a atender um agendamento meu. Por exemplo, segunda, terça, quinta de manhã e à tarde, eu vou, segunda, terça e quinta, estar no escritório. Então, se alguém, por exemplo, Luiz, eu quero ver sobre a campanha e tal. Olha, Luiz, manda um WhatsApp que segunda, terça e quinta eu estou no escritório. Se mandar um WhatsApp, a gente marca um horário e eu vou encaixar. Eu não estou sendo agenda, eu estou ajudando ele do mesmo jeito. Só que eu vou ajudar de um jeito em que eu cumpra a minha missão, porque ajudá-lo é exatamente corresponder à construção de uma atividade de produção da minha vida. Então me interessa, só que me interessa fazer do jeito certo. Anderson, eu só posso na quarta-feira de manhã. Na quarta-feira eu não posso. Quarta-feira de manhã eu tirei esse período para atender as minhas atividades de ocupação. Diversos. Ali eu tenho que arrumar o pneu do carro, eu tenho que comprar o remédio da Marilise, eu tenho que levar um eletricista para casa para trocar a lâmpada do quarto, eu deixei tudo para fazer só quarta-feira de manhã, porque daí eu consigo focar a minha energia só para aquilo. Da mesma maneira que eu estou focando a minha energia para as atividades de produção segunda, terça e quinta de manhã. Mas, gente, então você só jogou as atividades de equilíbrio e de produção? Não. Aqui, na quarta, à tarde, também tem atividades de ocupação, né? À noite, aqui, por exemplo, na quarta-feira. Quarta-feira à noite, eu estou jogando ali uma das principais atividades de equilíbrio. Porque esse aqui tempo é da minha família. Ah, mas você precisa sair porque a prioridade aqui é minha família. É minha esposa, é meu filho, eu preciso brincar com eles, a gente precisa fazer muita coisa aqui. E eu deixei quarta-feira à noite para isso. Até eles sabem também, não criam expectativas em outros horários. Sabe quando chegar quarta-feira é nossa. Evidentemente. Ah, mas eu não posso porque talvez eu tenha que fazer uma oração. Lembram de uma das 8
verdades da produção, não confunda exceção com regra. É claro, daqui a pouco tem que fazer uma oração. Eu vou sair para fazer oração. E vou me desculpar com a minha família, porque isso daí está atendendo também uma atividade de equilíbrio, mas se tornou uma exceção. Mas é exceção. Não vai acontecer sempre. E eu vou resolver quando ela aparecer. Mas não vou desistir do meu planejamento. Quinta-feira para mim é culto. 2 tardes aqui que eu coloquei como livre são atividades de equilíbrio, que é para poder fazer visitas. Porque isso atende a uma expectativa das minhas funções. Eu deixo para fazer naqueles horários. Sábado é o dia... Aqui eu nem coloquei sábado, porque sábado é o dia da folia, da festa. Vale tudo. Sábado eu posso fazer qualquer coisa, acordar qualquer hora, ir de manhã lá na igreja, tomar um cafezão com os irmãos, fazer visita, se não, sair com a Marilise, brincar com o Vitória, enfim. Mas a agenda da semana de segunda a sexta, para cumprir esses quadradinhos, que são preenchidos com atividades de equilíbrio, 50%, atividades de produção e, por fim, atividades de diversos, eu respeito com todo carinho. Fez sentido isso que foi explicado aqui para vocês? Então eu peguei no domingo anterior, porque no domingo anterior eu sei o que eu vou ter que fazer durante a semana. Eu tenho meu planejamento, lembra na sua nuvem de planejamento? Já defini meu objetivo de vida, eu sei as responsabilidades que eu tenho com a igreja, com a família, eu sei as responsabilidades que eu tenho com o meu trabalho, com a manutenção da minha casa, as minhas responsabilidades financeiras. Muito bem. Então eu vou atender esta lista jogando todas aquelas funções e atividades de equilíbrio, por exemplo, nesses quadradinhos. As de produção, nesses quadradinhos. A de ocupação, nesses quadradinhos. Sabendo que isso daqui, verdinho, é de produção. Esse daqui é de ocupação. Esse daqui é de equilíbrio. E sempre vou fazer assim. Por quê? Porque eu vou me condicionar a estar no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo. O que isso vai fazer comigo? Na primeira semana não dá tão certo. A segunda melhora, a terceira melhora. 2, 3 meses fazendo isso. Eu me torno um avião de produção porque eu descubro. Está sobrando tempo. Por que está sobrando? Porque sempre sobrou. Mas pelo jeito, como eu lidava com o tempo, eu lidava assim. De manhã, vamos ver, eu tenho que fazer todas aquelas atividades. Mas ao primeiro telefonema de uma reunião, eu ia. Eu ia para a reunião. Perdi a manhã toda. Segunda-feira à tarde, como eu não tinha planejamento nenhum, eu vou fazer o meu projeto. Mas no meu projeto, caramba, apareceu alguém me telefonou para resolver um problema, me encontrei. Já foi segunda. Terça-feira foi mais ou menos assim. Quarta, sexta-feira, caramba, não fiz nada nessa semana. Alguém já teve essa sensação? Aí sábado, que é para relaxar, porque foi uma semana ótima, é péssimo, porque eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde. Domingo eu vou trabalhar também, eu tenho que compensar. Então o que acontece? Isso acontece quando não somos produtivos. Quando nós encararmos a vida no domingo à noite, listando todas as tarefas, sabe o que é DRD? Derrama. Pega toda aquela lista que você fez domingo à noite, classificada em equilíbrio, em produção e também em gerais, né? E você as reúne e derrama aqui. Você pega todas elas, né? Derrama aqui, um monte de tarefas, reúne e distribui neste quadro. Este quadro tende a permanecer o mesmo. Durante uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai acertar a posição desse quadro de tal forma que cada vez vai ficar mais no relógio, você não vai mudar. Mas chega no domingo à noite, você pega aquela lista de tarefas e derrama no teu quadro. E parte. Quando chega no final da semana, você avalia os resultados. Tá certo, Anderson? Tá ok. Eu faço meu planejamento da semana, mas quando chega na segunda-feira, o que eu vou fazer? Legal. Esse é teu. Esse é teu.
Nós estamos dando a folhinha mágica aqui. Essa é a folha mágica. Porque agora sim nós vamos planejar o nosso dia. É simples. E olha, a coisa é tão mágica, você veja que é Deus, né? Que as folhas que tinham aqui, exatamente, Ele deu para vocês. E coisa bacana, né? O que acontece? O que é esta folha milagrosa que nós estamos vendo aqui? É a folha de produtividade. Ora, se eu tenho uma lista de atividades que derramei de uma forma muito inteligente numa agenda semanal, claro que no domingo à noite eu posso preencher essa folha, não posso? Colocando lá, num primeiro plano, quais são as 5 prioridades dentro de um objetivo que eu vou traçar naquele dia. Para mim, naquele dia, como eu venho no escritório, aquele vai ser um dia que eu vou fazer o conteúdo do meu site. É uma atividade de produção que eu vou colocar aqui. Desenvolvimento do conteúdo do site. Uma outra atividade, eu vou fazer um atendimento, eu vou fazer o meu relatório, eu vou fazer o planejamento da minha semana, ou do meu trabalho, eu vou cumprir um roteiro, enfim, de curso, se eu estou dirigindo, enfim. Você tem uma meta no dia. Mas que meta é essa? Ela vem do quê? Daquele conjunto de lista de atividades que você trouxe do teu planejamento semanal, que é função dos teus objetivos, da tua lista que você tem como sendo uma pessoa que tem papéis e funções. Ora, se eu tenho meu foco no dia, meu foco, concluir o site, eu vou colocar 5 tarefas como prioridade, nem 6, nem 4. Vocês vão perguntar, mas por quê? Porque isso foi uma coisa já estudada por muita gente, cientificamente, para a nossa cabeça, é o que funciona assim. Se você colocar 5 tarefas no dia, legal. 5 você vai poder cumprir. Não, eu vou por 6, é muito. Então, se você tiver que pôr 5, por 4, põe a 4. Mas 5 dá certo. E não tem como explicar por quê. É porque dá certo. Se você colocar 5 tarefas por dia, você vai tirar daquela folha de atividades que você fez na semana. Ok. Deu para entender até aqui? Ao longo do dia, você vai cumprir essas 5 tarefas. É verdade que no meu caso, eu vou cumprir aquelas 5 tarefas obedecendo os blocos de atendimento que eu tenho, que eu já fiz. Eu sei que 3 dessas tarefas eu vou poder cumprir aqui. 2 dessas tarefas eu vou poder cumprir aqui. Ok. Eu não estou mexendo aqui. Eu só estou encaixando aquelas tarefas nos meus blocos. Porque o que eu não posso é mudar de curso. Aqui eu estou dando um curso, um trajeto para o meu movimento, para facilitar o atendimento de todas as funções que eu desempenho. Muito bem. Se eu definir as 5 prioridades, aqui eu vou colocar, para evitar no dia. Nós temos um ladrão de energia. Por exemplo, eu gosto de dormir muito. Se eu puder levantar 9 horas, não. Segunda-feira, aqui, vou levantar 7 horas da manhã. Eu quero começar o dia com tudo. Vai ser uma coisa que eu vou evitar no dia, acordar tarde. Eu vou evitar no dia, só tenho 15 minutos para as redes sociais. Passou de 15, eu não me permito, se for simplesmente uma atividade dispensável, não me permito ficar mais que esse tempo. E vou evitar no dia também não almoçar em casa, porque para mim é importante almoçar em casa. Pronto, escrevi aqui. Não precisa escrever. Cada vez que a gente escreve, nós damos uma ordem ao nosso cérebro. E o nosso cérebro, o que recebe através do nosso pensamento como ordem, ele é o primeiro que vai puxar você para fazer acontecer. As pessoas que não escrevem nada, não param para pensar, simplesmente vão fazendo, o cérebro ele fica à mercê de algo que eles nem sabem
não sabe o que vai acontecer. Quando você está fazendo, você está programando na tua mente uma rotina. E o próprio cérebro vai ajudar você, vai estimular você a cumprir essa rotina. Bom, terminou o dia, no final do dia, como foi meu dia, de 0 a 10? Putz, lá vida, foi muito legal, foi produtivo, consegui fazer todas as tarefas. 10. Não consegui, mas tentei. 8. Não deu bem certo, mas amanhã eu vou melhorar. 5. O que eu aprendi hoje? Eu não consegui cumprir minhas tarefas, por quê? Porque em determinado tempo eu fui dispersivo. Eu teria que estar no escritório àquela hora porque eu me programei, mas simplesmente eu não fui. Eu vacilei. Escreve, não tem problema. Não é ali que você que as coisas. Lembra que a questão não é ter o resultado efetivo, é estar na direção. Se você registrou, você se avaliou, é esse que é o legal. Porque isso daqui vai acontecer todo dia. E depois? Hoje, sou grato por quê? Poxa, eu sou grato porque eu consegui fazer meu planejamento. Eu sou grato porque foi um dia que eu tive toda a saúde. Eu fui grato porque, nossa, foi um dia que eu curti minha família. Independente de você ter tua ocupação. O curtir a família não é a quantidade, é a qualidade. Ora, você fez esse registro, este registro não está memorizado simplesmente no papel. Ele passou a ser memorizado no teu cérebro. Ele mesmo vai te ajudar a programar a próxima folha de atividade. Em seguida, você vai produzir esta parte para o outro dia, segundo o teu DRD e segundo o planejamento da semana. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se você não desistir no meio do caminho, respeita 4 pilares da plataforma da produtividade. Estar atento a essas verdades da produtividade que eu estou falando. E não desistir do caminho. Sabe o que vai acontecer? Vai se tornar mais produtivo. E sabe o que é se tornar mais produtivo? É inverter 80% de força para ter pouco resultado. Daqui a pouco você vai pôr pouca força e vai ter muito mais resultado. Mas eu não preciso. Não é uma questão de precisar, é uma questão do que você sente. Se você não precisa, eu quero me sentir bem ao invés de se sentir mal. Ao invés de sentir passar a vida arrastando pedra, eu quero estar aliviado para beijar meu neto, meu filho, lembrando dele. Porque tem muitos que fazem isso lembrando do problema. Vem cá, meu filho, eu te amo. Ele olha para você e lê. Não está sendo bem verdadeiro, papai, porque eu estou compreendendo que tua cabeça está em outro lugar. Como é que se me ama? Então, produtividade é exatamente o que nós falamos. Será que esta coisa tão complexa, tão difícil, incrível? Eu fiz muitos cursos. Só depois de universidade, eu fiz 2 cursos de pós-graduação com mais de 400 horas cada um, fora inúmeros cursos ao longo da minha vida. Nunca me ensinaram isso. E eu paguei muito caro. Perdi muito tempo por causa de alguma coisa tão simples do que nós estamos falando. A importância desse encontro nosso de hoje, vocês que estão aqui agora podem imaginar, reside no seguinte: nós temos 2 elementos no nosso ser. Um é humano, outro é espiritual. O espiritual, ótimo, ele não precisa dessas coisas. Lá nos céus, eu creio assim, não precisa de agenda, eles não precisam de gestão do tempo. O espírito é produtivo, porque ele vem da fonte de toda a produtividade. Mas na Terra, se nós não formos produtivos, a nossa vida espiritual desequilibrada se torna, ao invés de um prazer, um problema. Então, isto daqui é dever de casa, dever de cada um de nós por causa do nosso lado humano. Se nós chegarmos dentro de casa, aliviados, e tendo aquela sensação de que, ainda que eu não atingi meu objetivo, mas estou na direção certa, estou feliz com o que estou fazendo, dobro meus joelhos
oro com alegria, sou capaz até de agradecer ao invés de pedir. Agora alguém pode pensar, mas não vai dar. Porque minha vida é totalmente complicada. Então ore. E peça para o Senhor ajudar. Muitas coisas nós pedimos para Deus ajudar, mas nós queremos que Ele faça tudo. Faça assim. Faça a tua parte. Nesta lição humilde que hoje nós aprendemos, que eu acho que ficou muito claro para todos nós. Se quisermos praticá-la, nós vamos mudar o nosso nível de produtividade. Isso vai trazer felicidade para nós. Mais tempo com a esposa, com o filho, mais tempo na igreja, mais comunhão, até para fazer a nossa oração. Você acha que isso é uma coisa tão impossível para você? Então, se pedir para Deus, eu tenho certeza que Ele vai dar condições. Então, este é o legado que deixamos. Eu tenho plena convicção, somente pelo que conversamos hoje, aqueles que, com carinho, quiserem fazer uma diferença na sua vida, todo investimento que vocês fizeram aqui, ele não vai significar nada perto do que em pouco tempo pode ser colhido em respeitando os conceitos que foram abordados e colocando em prática na sua vida. Tá bom, meu caro? Queria que, se vocês têm alguma dúvida agora, pode falar, porque acho que já falei demais. Foram praticamente aí 1h30, 1h40 minutos falando. Mas este é um assunto de um livro inteiro. Eu posso ser bem claro para vocês que eu vou passar este livro para vocês, para aqueles que quiserem ler. Não vai ser uma obrigação, porque nós passamos a essência toda dele neste tempo. Mas alguém quer ir mais a fundo? Ok. Eu estou à disposição nos horários. É só marcar pelo WhatsApp, enfim. E se vocês tiverem alguma dúvida, algo para conversar a respeito. Pode falar. Mário. Tudo certo? Faz sentido? Eu até estava lembrando. Lembra que eu falei que você estava na curso de liderança, né? Então, teve uma frase. Podemos continuar? Todos nós somos Então, nós estávamos falando, tá? líderes construtivos. Isso. Né? A partir do momento que nós fazemos algo, se nós lideramos e fazemos com amor, Isso. nos dedicamos, está vendo? Nós somos Não depende de liderar alguém especificamente, porque as pessoas acham que ser líder é dominar a si mesmo acima de tudo. E aí, se você dominar a si mesmo... É isso. Ser líder é dominar a si mesmo acima de tudo. E aí, se você dominar a si mesmo, você aprender habilidades novas e conduzir você na direção certa, isso é liderança. Tem que ter inspiração. A grande inspiração aqui está em você perceber ser mais produtivo. Aquilo traz um ânimo renovado todo dia. Faz sentido, Luiz? Faz. Fala, Jeff. Muito sentido. Fez sentido tudo que você viu, Lucas? Peguei pra cá. Eu acho que era até hoje eu era um carregador de pedra. Bacana, hein? Olha, até hoje eu fui. Isso não é vergonha, porque carregador de pedras já venceu. Agora eu posso melhorar a minha performance para construir outras coisas que eu não fiz. Agora, eu era, né? Porque a partir de hoje eu vou fazer a diferença. Hã? Não sou, então. Isso. Eu vou prosperar ainda mais. José, faz sentido, filho? Você já está programado de um jeito. E agora você vai reprogramar. Você vai mudar de direção. Mas não é impossível, entendeu, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas, aí você agora está na tua vontade de fazer diferença,
está na tua inteligência que você já tem. Você não teria o que você tem hoje, família, trabalho, se você não fosse plenamente apto para melhorar ainda mais. Fez sentido depois do tempo que você chegou, filho? Nós falamos de todos os conceitos, né? Se bem que legal, tá tudo gravado, tá? Vai no teu e-mail com um vídeo montadinho para você rever. Não vai perder nada, tá? Fez, filha? Fez sentido? Faz, né? E agora para a nossa protagonista da noite, que foi você. Esse tema aqui foi inspirado em você, porque um dia você falou assim, eu queria ser mais produtiva. Não. Partir para aí. Escute. Eu queria fazer um pedido para vocês. No nosso próximo encontro, seja terça ou quarta, vocês poderiam trazer os seus DRDs? Mas